Eu, por gentileza, eu Claro. tô com dúvida, tô apanhando muito no tempo verbal. Esse aí muita gente apanha mesmo, meu irmão. O que que tá acontecendo? Compartilha com o teu professor. Eu passei uma temporada nos Estados Unidos e acabei aprendendo um pouco inglês lá e eu acabei não acompanhando muito essa história do tempo verbal. E acabou que tem me atrapalhado bastante aqui na hora de fazer os simulados. Eu atropelo o tempo verbal. O que você me dá de dica aí? Tá. Primeira coisa que eu quero que tu entenda é, quando fala tempo verbal, tem vários lugares que a gente pode estar explorando. Tu tá falando do presente, passado ou futuro, em média, geralmente. Em média, às vezes o ED ou o S eu atropelo, entende? No final ali, por exemplo, saber exatamente qual que seria o melhor momento para usar o tempo verbal, às vezes você acaba atropelando porque já tá meio que no automático girando na mente, né? Ah, é uma boa pergunta, cara. Então, eu tenho duas dicas importantes para te dar. A primeira coisa importante que eu vou te falar tem a ver com pronúncia, antes de eu entrar na estrutura. As duas últimas letras, todas as palavras, são o que há de mais importante de pronunciar aquelas palavras. Aí tu já É. pode. Muitas pessoas ajustam o tempo verbal só com isso, por exemplo. Como é que eu falo, Salles? Eu estou mantendo o nível de voo 380. Como é que fica essa frase? I am maintaining the flight level 380. Percebe? É exatamente o que eu falei. Eu Só sei que que tu, eu sei que tu pensou em quando você vai maintaining. falar, Eu sei que tu pensou em ah, maintaining. Mas o som que saiu ficou aí é maintain. Porque as duas últimas letras não foram bem pronunciadas. Então esse é o erro de pronúncia que ele se traduz em um erro de estrutura. Aí e é ele vira um erro de maintain. estrutura na área da banca. Exatamente. Aí é maintaining. Quais são os maiores erros desse tipo de pronúncia que vira estrutura? É o ing, é o Uhum, ed e o s, tanto do plural quanto da terceira pessoa. Tu certo. corrigindo isso, tu já corrige acho que 60, 70% desse problema que tu me trouxe. Por exemplo, como é que eu falo a frase? Existem muitas consequências de um tail strike. Como é que eu falo em inglês isso? There are many consequences to ten strike. Mesma coisa aconteceu. Many consequences. Por não pronunciar as duas últimas letras, acabou sendo um erro de estrutura ou um erro de pronúncia. Esse padrão é o mesmo padrão. Então quem erra o LG erra o S. Então já tô ligado nisso. É, There are many sorry. consequences. Não teve, não. Eu já sabia que isso ia acontecer. Isso faz parte para tu perceber. Todas as vezes que tu for usar o ing, tu separa a sílaba. Quer ver? Ó, eu vou botar na tela que fica mais legal. Isso aqui é uma dica bem bacana. Então, por exemplo, botar ing, né? Uhum. I am maintaining. Separa a sílaba. Bota o tracinho, bota lá. Separa ela. I am Separa. maintaining the flight level Não, I am 360. maintaining. Eu vou até botar o ninho. Eu vou botar a pronúncia assim, ó. Maintaining. Maintaining. É isso. I'm Maintaining. I am maintaining. maintaining the flight level tal, tal, tal. Maintaining. O nin fica separado. Vou deixar ele bem longe pra tu não achar que ele tá junto, ó. Separado, lá longe, do Correct. outro lado da Terra. Fala pra mim então. I am maintaining flight level 180. Ou, tá, qualquer nível. I am maintaining Aê. flight level 360. Beleza. There are many. Presta atenção nisso aqui, ó. Consequent. Vou botar a pronúncia aqui embaixo, ó, pra tu entender. Bem separadinho, ó. Sim, Consequent. no caso, no manning, que seria o ing no final ali, que eu deveria prolongar ele. Isso, ó. Porque Maintain. geralmente Nin. esse tempo Separa ele, ó. verbal, Separa ele. esse tempo verbal ele vai exigir mais no 2, professor? Ah, não, porque o there are many consequences está no 3, ó. There are many consequences. Ele tá no There 3. are many. O many consequences mora no 3. Pensa o seguinte: tem quatro lugares que esse erro mora. Se eu for Uhum. botar dentro da lógica gramatical, é o gerúndio, que é o ing, é o passado, que é o ed, ED. é a terceira pessoa, que é o s, e é o plural, que Uhum. curiosamente também é o s. Nesses quatro lugares, então tu Uhum. tem que prestar muita atenção quando for estar utilizando. Quer ver, ó? Lê pra mim agora. There are many. Lê essa palavra que eu escrevi aqui, ó. ED. Aqui, ó. Essa daqui, ó. There are many Consequent. There are many consequences. consequences. Cés. No caso, tira o Cés ali e dá uma prolongada nele, Isso, então. separa ele, ó. Botar ele bem longe lá, ó. Eles estão separados. Aí, vai lá do outro lado. There are many consequences of a tail strike, of smoke in the cockpit. Alinhamos o Right. nin, que é o gerúndio, alinhamos o ses, que é o plural.
O passado, por exemplo, como ficaria a frase? O controlador me perguntou se eu tinha, sei lá, despressurização. Como é que fica essa frase em inglês? The controller asked me if I had despressurization. Perfeito. Vamos lá. Mesma coisa aconteceu. Eu quero que tu veja essa gravação amanhã. Porque tu vai. Eu cantei a bola e aconteceu exatamente. Ó. Então vamos lá. The controller. Vamos comigo aqui, ó. Eu quero deixar a pronúncia pra ti, pra tu pegar bem a ideia. The controller Uhum. asked me if I had tal pane. Ó, asked. Fala pra mim, asked. The controller asked Perfe- me. Perfeito, 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 cara. Então, o que que Porque ele acontece está no aqui? passado, então aí eu tenho que tentar prolongar Exatamente. ele e dar um time aí na hora Fechou, dele. fechou. Tu pode, depois com o treino, tu pode falar asked, né? Mas tem que estar o som. Fala asked que vai estar certo. The controller asked me if I had. Então, alinhamos aqui o nin, que é o gerúndio, alinhamos o plural aqui com consequências, o asked me, que é o passado, que é tempo verbal, beleza? E agora o Uhum. último tempo verbal que está nessa lista que eu coloquei aqui, como é que eu falo assim, ó, o piloto precisa voar? The pilot needs Ah, esse, fly. esse deu bom, ele tss. Aí o inseticida para Needs. matar mosquito, tss, needs to fly. Yeah. Perfeito, aí I foi bom. remember last A terceira time. pessoa deu certo. A terceira pessoa deu certo, tá? Então, dentro, Alright. dentro, dentro dessa lista que eu coloquei, presta atenção no teu gerúndio, passado e plural, para Plural. enfatizar o nin, o in, né? Que às vezes nem sempre é nin, né? Por You. exemplo, I'm flying. O nin ou Yeah. in, eu vou até botar aqui, ó, no gerúndio vai ser nin ou in, né? Maintaining, flying. No passado, nesse caso, vai ser o ed, ou ed, dependendo do caso. Na terceira pessoa, é nosso amigo S, e no plural também é nosso amigo S. Entender isso é ajustar a tua pronúncia, que daí acaba se refletindo em tempo verbal.